Começando outra aula sobre anatomia. Hoje nós vamos falar do sistema circulatório, o capítulo 6 do livro de vocês de anatomia. O que é a anatomia do sistema circulatório? O sistema circulatório é o sistema cardiovascular. É o sistema em que há circulação sanguínea por todo o corpo, né? A circulação pelos vasos, pelas artérias, veias e capilares, pelo coração. E o coração é o principal órgão responsável pelo sistema cardiovascular, que ele faz a irrigação de todo o sangue para todos os órgãos do corpo. Ele é um sistema de impulsão de sangue para o corpo, né? O nosso sangue ele é repleto de nutrientes e oxigênio. E esse sistema formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos nutrem todos os nossos órgãos e todo o tecido, todo o músculo, todo o sistema para o funcionamento do nosso corpo. Ele é como se fosse a gasolina de um carro. O sistema linfático. O sistema linfático funciona, no sistema circulatório nós temos o sistema linfático. Ele funciona com uma função de drenar os excessos de líquido que estão na corrente sanguínea. Os excessos de líquido que eles drenam para tirar, para que o sangue ele fica com a sua formação normal, né, dos seus nutrientes. O sistema linfático ele tira o excesso de líquido intersticial, o líquido da pele, que é onde as células ficam mergulhadas e de onde elas retiram seus nutrientes e eliminam substâncias residuais do seu organismo. Então, o sistema linfático ele trabalha, né, com o transporte das vitaminas, dos lipídios, absorvidos no processo de digestão, até o sangue que leva os nutrientes para todo o corpo. Então, o sistema linfático ele tem o poder de fazer a absorção do excesso e fazer a distribuição também para todo o corpo. Uma função também do tecido linfático é a realização de respostas imunes. Ele impede que a linfa lance micro-organismos na corrente sanguínea através da retenção e destruição dentro dos nossos linfonodos. Então, o sistema linfático, junto com o sistema sanguíneo, ele tem toda a sua função no nosso organismo. O que são linfonodos? São estruturas ovoides, pequenas e encapsuladas, localizadas no caminho dos vasos linfáticos, usualmente medem um pouco mais de 1 centímetro. Os linfonodos fazem parte do nosso sistema imune e atuam como filtros da linfa, do líquido falado anteriormente. Tem a capacidade de reter algumas vezes destruir, ou pelo menos retardar a difusão de bactérias, vírus, protozoários, cânceres pelo organismo. Então, os linfonodos eles são responsáveis pela absorção e mandar para o nosso organismo líquidos de capacidade protetora contra a difusão de bactérias. Então, os linfonodos eles se localizam em várias partes do nosso corpo. No nosso pescoço, na nossa nuca, quando aparecem aquelas glândulas que a gente fica muitas das vezes apreensiva. Muitas das vezes ela aparece no nosso pescoço quando está com alguma irritação na garganta, quando está com uma irritação no ouvido. E vamos falar do sistema licórico. O líquido cefalorraquidiano, também denominado fluido cerebroespinhal ou líquor, mais conhecido como líquor, é um fluido corporal estéril de aparência clara que ocupa o espaço subaracnoide do cérebro, espaço entre o cérebro e o córtex cerebral. No espaço subaracnoide da coluna espinhal é uma solução salina pura, pobre em proteínas e células, que age para amortecer o córtex cerebral. Então, aqui está mais ou menos uma estrutura, né, da linfa,
né, o sistema lincórico, que é circulante no sistema linfático e todo o sistema de proteção do nosso organismo. Circulação sanguínea. Como nós falamos do líquor, falamos do sistema circulatório, vamos passar agora como é que o sangue ele faz essa circulação do nosso corpo. O sistema sanguíneo ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O sistema cardiovascular é o que usa o coração como a bomba que impulsiona o sangue e os vasos para os vasos sanguíneos. A circulação é a passagem de sangue do coração para os vasos. E essa passagem do sangue, ela se passa de duas vezes, né? Por meio de duas correntes sanguíneas, ela passa por meio de duas correntes sanguíneas. A primeira corrente sanguínea, que é a artéria troncopulmonar, sai do ventrículo direito através do tronco pulmonar. O sangue ele é impulsionado, ele é resultante das veias pulmonares, o sangue oxigenado, ele vem das veias pulmonares, e a segunda corrente ele sai do ventrículo esquerdo. Então, todo o coração ele faz esse funcionamento de retirada e colocação de sangue para que haja uma circulação no nosso corpo. Vamos mais ou menos passar aqui a circulação, né, dos capilares, os capilares, né, que são esses pequenininhos, as veias e artérias, que são um pouco maiores. Então, aqui a gente tem mais ou menos a oxigenação como acontece no nosso corpo. Nas artérias, o sangue com oxigênio vai para o coração, para a artéria aorta, o átrio, o ventrículo, e o sangue com o oxigênio é bombeado do coração para o corpo. E vice-versa. O sangue com gás carbônico, ele volta para o coração, né? Então, ele faz uma circulação reversa. A gente inspira o sangue, o coração, ele bombeia, o pulmão filtra esse sangue, passa para o nosso corpo um sangue limpo, e quando nós expiramos, quando nós colocamos para fora o ar, o sangue expulsa o ar com o oxigênio, deixando o nosso pulmão com uma respiração mais livre. Tá? Aqui está mais ou menos uma anatomia das veias e das artérias principais do nosso corpo nessa anatomia. Vamos lá para a formação das veias. As veias são vasos sanguíneos que pode apresentar pequeno, médio ou grande calibre, tá? Essas veias elas são revestidas e elas são formadas da seguinte forma: a túnica íntima, tá? Que é a primeira camada, é a camada interna, é formada por células epiteliais que ficam apoiadas em uma camada de tecido conjuntivo frouxo. Nas veias, essa túnica é fina. A túnica média, tá? Aqui a túnica íntima, aqui a túnica média, que é formada principalmente por células musculares lisas, e a túnica adventícia, né? Na túnica adventícia, observa-se a presença principalmente do colágeno e de fibras elásticas. Então, a veia ela é formada por três camadas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia, dando uma maior durabilidade, maior força para que a veia consiga fazer com que dê a passagem rápida do sangue para todo o nosso organismo. A formação das artérias. Artérias são vasos sanguíneos que garantem o transporte do sangue do coração para os diferentes tecidos do corpo, permitindo desse modo que ocorra o fornecimento de oxigênio e nutrientes para todas as células. Então, aqui a formação. As veias também têm a mesma formação, as artérias têm a mesma formação das veias, que são a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. Então, aqui a artéria, né, com a mesma túnica na formação da veia. A veia, a túnica íntima, a túnica média
e a túnica adventícia. E na artéria, a mesma coisa, a túnica íntima, a média e a adventícia. Já o capilar não possui essas túnicas. Com isso, nós vamos passar para as principais artérias. A artéria aorta, pulmonar, femorais, renais e carótidas. A artéria aorta é a maior artéria do nosso corpo, tá? Essa artéria, ela parte do coração, mais precisamente do ventrículo esquerdo, e ramifica-se em várias outras artérias. A artéria pulmonar, ela parte do coração em direção ao pulmão. A artéria femoral são prolongamentos de artéria aorta, dessa artéria, que é a maior artéria do corpo. Ela é um prolongamento, havendo uma artéria femoral em cada perna. Aqui a gente tem a artéria femoral, tá? Ela em cada perna nós temos uma artéria femoral. Artérias renais, cada rim recebe sangue, veio da artéria renal. Então, aqui a gente tem as artérias renais, cada rim recebe no seu formato as artérias renais. As carótidas são artérias localizadas em cada lado do pescoço, tá? A carótida, a gente está vendo aqui, em cada lado do pescoço, que se estendem da aorta e garante que o sangue chegue até o cérebro. Então, através da aorta, tá? Dessa artéria principal, faz com que na carótida leve sangue para o cérebro. Então, você vê que a artéria aorta, ela é a maior artéria do corpo e ela, com suas ramificações, ela faz com que o sangue oxigenado vá para todo o corpo humano. O que é o sangue? O sangue é um tecido conjuntivo líquido produzido na medula óssea vermelha, que flui pelas veias, artérias e capilares, tanto dos vertebrados como dos invertebrados. Esse líquido, o sangue, através da medula óssea, ele passa pelas artérias, pelos capilares, pelas veias, nutrindo todo o organismo do ser humano. Tá? O sangue é um dos componentes do sistema circulatório, os principais componentes. Ele é responsável pelo transporte de substâncias nutrientes, gás carbônico. O ramo que estuda o sangue, o ramo da medicina que estuda o sangue é a hematologia. Então, da ciência é a hematologia. Então, o profissional que faz estudo do sangue é o hematologista. Então, qualquer problema sanguíneo que a gente precisa é procurar um hematologista. Qualquer distúrbio, qualquer diferença nos exames laboratoriais, que a gente vê a diferença no sangue, então a gente precisa procurar um hematologista para fazer uma boa avaliação. A composição de sangue, o sangue, ela é constituída pelos glóbulos vermelhos, pelos glóbulos brancos, pelas plaquetas, né? Então, isso tudo são estudos que são feitos pelo hematologista quando há uma diferenciação nos exames sanguíneos, nos glóbulos vermelhos, brancos ou até mesmo nas plaquetas. A maior parte do plasma sanguíneo é composto por água. 93% do plasma é água, daí a importância de sempre nos mantermos hidratados. Quando falamos que precisamos pelo menos tomar 2 litros de água por dia, é pela necessidade de manter a composição do plasma sanguíneo, manter a hidratação do corpo. Né? O que nós encontramos no sangue? 60% do seu volume, além das hemácias, do leucócitos e das plaquetas, responsável por aproximadamente 33% de sua composição. Vou falar um pouquinho, os glóbulos vermelhos são conhecidos por hemácias ou eritrócitos. Os glóbulos brancos, chamados de leucócitos, são responsáveis pela defesa do nosso corpo, e quando há uma alteração nos glóbulos brancos, dos leucócitos no exame, a gente sabe-se que tem alguma infecção, ou por bactéria, ou por vírus, ou por fungo. As plaquetas são fragmentos de células presentes no sangue que realizam a coagulação. Elas, no geral, agem quando os vasos sanguíneos sofrem danos.
Falar da composição do coração. O coração, como todos os outros mamíferos, é um órgão musculoso, formado de 4 cavidades. Então, aqui a gente está a anatomia do coração. O coração é um órgão do sistema cardiovascular. Ele é uma câmara oca com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, né? O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. E eles aqui possuem as válvulas de entrada e saída do sangue dentro do coração. O volume aproximado na mão, o peso aproximado é de 300 gramas. O coração ele é dividido em 3 camadas, o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio, né? Então, aqui está a subdivisão das camadas, o epicárdio, o miocárdio, o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. O endocárdio é a camada mais interna, é essa camada aqui, tá? O endocárdio é essa camada interna do coração, essa camadinha aqui é o endocárdio, e é formada por uma camada endotelial delgada de tecido conjuntivo. Esta última camada conecta-se ao miocárdio. O miocárdio é a camada média do coração e mais espessa. Ela é rica em células musculares cardíacas. E o pericárdio é uma camada de saco invaginado localizada para proteção do coração. As estruturas internas são divididas em 4 cavidades, né? 2 átrios, que são as cavidades superiores por onde o sangue chega ao coração, e 2 ventrículos, as camadas inferiores por onde o sangue sai do coração. Então, aqui nós temos os 2 átrios, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, e os 2 ventrículos, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Eles fazem a entrada e a saída do sangue do coração através das válvulas átrio-ventricular, tanto direita como esquerda. Então, são chamadas válvulas tricúspide, a da direita, e a bicúspide da esquerda. Então, aqui nesse músculo de 300 gramas, ela com mau funcionamento, pode acometer, fazer com que o coração seja acometido por danos inacreditáveis, fazendo com que diminua a circulação sanguínea em todo o corpo. Por isso, precisamos cuidar bem do nosso coração. O funcionamento mecânico do nosso coração é o que nós estudamos em fundamentos de enfermagem. É a sístole e a diástole. Por isso que quando verificamos uma pressão sanguínea, a pressão arterial, quando nós verificamos a síndrome, sístole e a diástole. Então, sabemos quando a pressão está alta, quando o funcionamento do coração está totalmente errado, e quando está baixa, quando também há alguma patologia que pode estar acometendo aquele mau funcionamento do coração. O coração ele é funcionado com 2 impulsionamentos, que é a sístole, que é o movimento do coração que o sangue é bombeado para o corpo, e a diástole, que é o movimento de relaxamento em que o coração se enche de sangue. Quando ficam cheios de sangue, os átrios se contraem, que é a sístole, e as válvulas se abrem, e o sangue é bombeado para os ventrículos, onde ficam relaxados, que é a diástole. O funcionamento normal, a gente pode dizer alguns batimentos que são normais ao ritmo do coração. Uma pessoa adulta, em média, o coração bate 70 vezes por minuto. Numa criança, em média, o coração bate 120 vezes por minuto. E em um bebê, o coração bate normalmente de 130 vezes por minuto. Então, quando nós verificamos a frequência cardíaca desses pacientes, tanto num adulto, como numa criança, como no bebê, a gente verifica esses batimentos, e muitas das vezes, quando a gente vê o batimento acelerado, tanto de um bebê como de uma criança, a gente fica meio apavorado. Não fique apavorado, porque os batimentos normais do coração, tá?
Vamos falar da grande e da pequena circulação que nós falamos anteriormente. A pequena circulação transporta sangue do coração para os pulmões, né? Então vamos ver aqui. A pequena circulação, ela transporta o coração, pulmão, coração. Então ela transporta coração, pulmão, depois volta para o coração. A grande circulação, ela vai coração, todos os órgãos e depois volta para o coração, né? Entenderam? A pequena circulação, o coração manda o sangue para o pulmão, a pequena circulação, e o pulmão retorna o sangue para o coração. Então é coração, pulmão, coração. A grande circulação, o coração manda sangue para todo o corpo e o corpo retorna com sangue para o coração. Então, a gente tem uma grande divisão na circulação sanguínea, que é a grande e a pequena circulação. A função elétrica do coração, ele tem um nó sinusal ou sinoatrial que inicia um pulso elétrico que flui sobre os átrios direito e esquerdo, fazendo com que se contraiam, que abram e fechem as válvulas para mandar o sangue para retornar o sangue. O sangue imediatamente será deslocado para os ventrículos. Quando o impulso elétrico chega ao nó atrioventricular, este impulso sofre um ligeiro retardo. Em seguida, o impulso elétrico dissemina-se ao longo dos feixes de His. Então, está tudo aqui na anatomia, é algo bem mais estendido, né? O ritmo cardíaco, ele é ditado pelo marca-passo natural, que nós temos o marca-passo natural, e muitas das vezes, quando uma patologia, ele afeta o marca-passo natural, que é o nó sinusal, ele pode sofrer uma cirurgia para que faça com que esse marca-passo natural, que se esteja deteriorado, ele seja colocado marca-passo no coração para fazer um bom funcionamento do ritmo cardíaco do coração. O ritmo cardíaco ditado pelo marca-passo natural do coração é chamado de ritmo sinusal. O ritmo cardíaco ditado pelo nó atrioventricular, ela também é chamada de ritmo juncional. Muitas vezes esse último ritmo pode não ser indicativo de doença cardíaca propriamente dita. Bom, sistema circulatório, ele é muito complexo, ele é muita coisa que abrange somente o coração, as veias, artérias e arteríolas, né? Elas fazem com que há uma sincronia do coração com as veias, artérias e as arteríolas e as vinícolas e alguns outros nomes que nós podemos dar. Então, é um sistema muito complexo. O coração, ele pulsiona o sangue para todo o corpo, ele manda para o corpo um sangue oxigenado e ele recebe um sangue com gás carbônico para fazer com que o pulmão libere o gás carbônico desse sangue e que o sangue passa oxigenado por todo o organismo, não causando uma intoxicação. Caso isso não aconteça, pode ser o sangue estar acometido com alguma patologia, levando outras patologias para o nosso corpo. Bom, gente, aqui nós terminamos o sistema circulatório. Vou mandar para vocês os exercícios também, que é para vocês fazerem, estudar o sistema circulatório, porque ele é muito complexo e o tempo é muito curto, mas nós vamos dar continuidade, nós vamos conhecer o coração. Outra coisa importante que eu preciso de vocês, gente, não deixem de usar máscara, isso a gente vai usar por um tempo indeterminado, mas é bom para prevenção do que nós estamos passando no momento, e lavem bem as mãos, porque isso já deveria ser algo cotidiano, não precisando ser falado nunca, e nos encontraremos nas próximas aulas com o objetivo de dar continuidade à anatomia do corpo humano, que com isso nós damos continuidade aos nossos trabalhos como técnico de enfermagem.